Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães e hoje, 27/9/21, eu estou aqui fazendo uma live a respeito do indicador muito comentado, principalmente agora em época de orçamento, não é? Que é o indicador dívida pública sobre o PIB. E estou vendo o pessoal discutindo como se nada tivesse existido. E existiu uma coisa muito importante, conforme vocês vão ver aqui, olha. Numa reunião no início deste ano, economistas americanos de alto nível, educacional e profissional, entre eles Summers, Bernanke, Fuhrman, etc., concluíram que o indicador dívida pública, PIB, não significa absolutamente nada, ou seja, não significa nada. Era completamente dispensável. Passou daquele dia em diante a não trabalhar mais com esse indicador. Inclusive, o Fuhrman se sente hoje altamente constrangido e frustrado por ter ensinado por aproximadamente 50 anos, aluno de Harvard, esse indicador que não serve para nada. Primeiro, ele cometeu o erro de dividir estoque, que é a dívida pública total, por fluxo, que é o PIB. E segundo, porque nenhuma conclusão correta e completa poderia chegar através desse indicador. Muito pelo contrário, ele levaria a erros fantásticos de interpretação. Eu fico a pensar quanto mal esse grosseiro erro causou aos diversos países do mundo, principalmente ao povo pobre, que precisava de mais crescimento econômico e emprego, etc. Por quê? Porque quando chegava a um determinado nível, 100%, 120%, a pessoa ficava louco. Não pode fazer isso, tem que baixar a dívida, etc, etc, tal. Como se a dívida fosse determinante do crescimento econômico. Uma dívida muito grande poderia impactar ou parar de investir, porque a dívida já está muito grande. E isso nós vamos ver que não é verdade. Ao contrário, muito pelo contrário, que o que interessa numa decisão a respeito de uma dívida é a respeito da alavancagem financeira. Ou seja, o custo de carregar a dívida dividido, no caso aí, pelo PIB. Isso dá alavancagem financeira, porque se o PIB crescer, vamos dizer, 4%, e a dívida cresce, a carga de juros for 2%, é claro que é muito vantajoso aumentar essa dívida. Aumentar essa dívida até um certo limite, evidentemente, que não tem matematicamente como se determinar, mas o bom senso pode chegar a um determinado nível, dependendo do administrador, tá certo? Vamos analisar esse indicador. A origem desse indicador. A origem desse indicador, eu acho que vem, eu devo ter lido em algum lugar, que ele vem da empresa privada. A empresa privada divide a dívida total dela pelo patrimônio líquido. Ora, a dívida total pelo patrimônio líquido da empresa significa tudo quanto ela deve, quanto a empresa tem. Então é uma espécie de liquidez geral da empresa. E é importante que se faça isso, porque uma empresa pode muito bem falir. Então é preciso que ela esteja sempre com a situação financeira saudável para que você invista sem maiores preocupações. Tá certo? Mas o país não fale. O país emite moeda, a sua moeda, ele paga suas dívidas, principalmente se as suas dívidas forem emitidas em moeda própria do país. Tá certo? Então, essa é a origem do indicador. Então, os economistas foram ali, pegaram aquilo e transformaram dívida pública geral sobre o PIB, como se fosse a mesma coisa. Não é. Primeiro que dívida é um estoque e PIB é um fluxo. Essa dívida, esse indicador, ele não permite comparações conclusivas entre dívida pública dos diversos países, como muita gente pensa. Inclusive, num artigo no Valor Econômico, já há algum tempo atrás, aí 1 mês, ou 2, ou 3, sei lá, eu li, recortei na hora, mas esqueci de pegar o nome de quem escreveu. Eu me lembro que era um professor, e eu acho que era um professor de economia da PUC, não tenho certeza absoluta.
Ele escreveu o seguinte: para se avaliar se o indicador é alto ou baixo, há pelo menos de se comparar com os vigentes em outros países. Meu amigo, infelizmente, esse indicador é contraindicado para esse tipo de comparação. Conduz o analista a uma conclusão incorreta, absolutamente incorreta. Vamos ver aqui um exemplo pequeno: Japão. O Japão com a dívida pública 140% e o Brasil com a dívida pública 80%. Quem está pior? Talvez seja o Brasil. Por quê? Olha só. Se essa dívida do Japão, que é 140% do patrimônio líquido, ela geralmente tem um custo muito baixo, a dívida, porque estruturalmente a economia japonesa tem uma taxa de juros muito baixa, porque os japoneses eles economizam muito, talvez 35%, 40% da sua renda eles colocam, eles depositam, eles poupam. Tá certo? E o Brasil não. Então, se o Japão tem uma taxa de juros muito baixa, né, devido a esse problema estrutural do Japão, e ele emprega essa dívida na economia japonesa, que, por todos os meios que nós conhecemos, é um país de alta produtividade, porque é um país altamente tecnológico. Tá certo? Então, de uma maneira geral, podemos dizer que o PIB do Japão cresce. A taxa de crescimento do PIB do Japão é muito maior que a taxa de juros da dívida que ele carrega. Então, isso se chama alavancagem financeira. E se isso é verdade, evidentemente, a dívida do Japão será muito mais rapidamente paga. Por quê? Porque o PIB cresce 2 ou 3 vezes mais do que a taxa de juros. No Brasil, não. O Brasil tem uma taxa de juros muito alta. Então, para ter um PIB com crescimento muito alto, igual ou maior do que isso, é muito difícil. Porque o número de projetos que possa ter uma rentabilidade desse tipo é muito pequena. Então, a tendência é que o Brasil tenha uma taxa de PIB crescendo ligeiramente maior do que a taxa de juros, quando não é menor no Brasil. Então, evidentemente, essa taxa do Brasil, 80%, que o Brasil está em melhor situação, não é verdade. E esse indicador leva você a concluir dessa maneira. É por isso que eu estou dizendo que esse indicador leva o analista a cometer erros fantásticos e impede o desenvolvimento. Porque, por exemplo, no Japão ele pode emprestar mais, ele pode chegar a 200%, porque a taxa de juros dele é baixa e o PIB e o crescimento do PIB é alto. No Brasil é o contrário. No Brasil a taxa de crescimento do PIB é muito baixa e a taxa de juros que a dívida carrega é alta, relativamente alta. Muito bem. Então, nem de longe esse indicador, se você olhar para ele, né, nem de longe o indicador sugere que em determinados contextos a melhor maneira de reduzir ou pagar uma dívida é aumentando-a. Baseado na alavancagem financeira, novamente. Se eu tenho uma dívida que eu estou pagando uma taxa de 10% ao ano e a taxa de juros cai, o que eu faço? Eu entro no mercado, tomo um empréstimo a, 6, 7% e pago minha dívida com 8%. Minha dívida com 10%, tá certo? Então, eu aumento minha dívida para pagar a dívida. E esse indicador aí, da maneira que ele é calculado, não serve para isso. Nem de longe ele mostra isso. Outra coisa, você pode aumentar muito mais ainda, já que dentro desse contexto a taxa de juros caiu bastante, ele pode aumentar a dívida e muito. Porque ele vai ficar com a taxa de juros muito baixa e vai investir essa dívida adicional em projetos que tenham uma rentabilidade, um retorno maior do que a taxa de juros. E, obviamente, se a taxa de juros é baixa, né, é fácil você encontrar projetos que tenham rentabilidade maior do que a taxa de juros. Então, esse indicador jamais diz isso.
Porque ele diz, por exemplo, o Japão, 140%. A dívida é 140% do PIB. Ora, isso não significa absolutamente nada. Se o Japão tiver uma taxa de juros de 2% e um PIB que cresce a 5, 6%, qual é o problema? É melhor você aumentar a sua dívida. Então, por isso, você percebe que esse indicador não tem utilidade nenhuma. Bom, a solução, como vocês já viram, como eu já falei, correta, quando você está analisando se uma dívida é grande ou pequena, é você calcular a alavancagem financeira. Ou seja, você pega a taxa de juros da dívida e divide pelo crescimento percentual do PIB. Tá certo? Se o PIB for muito maior, a taxa de crescimento do PIB é muito maior, isso significa que a dívida pode ser aumentada. Não tem problema nenhum, porque ela vai ser paga mais rapidamente. Porque a sua carga financeira, né, a aplicação dessa dívida vai render, vai gerar recursos, vai gerar renda maiores do que o pagamento de juros que vai incorrer sobre a dívida. Então fica lógico que é melhor você aumentar, inclusive aumentar a dívida. Bom, conclusão. Enterremos esse problemático cadáver. E eu vejo a todo instante, se você olhar nas discussões do orçamento, o pessoal falando sobre a dívida. E nenhuma vez se fala sobre a alavancagem financeira, nenhuma referência se faz. Aliás, acabei de ler um livro muito interessante, muito bom, do economista muito bom, que é o Fábio Gambiardi. Ele é especialista em finanças públicas. O livro dele é muito bom, excelente. Mas em relação a esse índice, ele ainda trata, e o livro é bastante novo, ele ainda trata como se não soubesse que esse indicador não serve para nada. E já foi detonado pelos grandes economistas da economia mundial, como Bernanke, como Summers, como o Bowman. Então, eu faço uma observação. Eu acho que a partir do momento que você analisa e procura analisar melhor e ver a relação dívida-PIB, não tem sentido você ter esse índice. Isso é uma perda de tempo. Então, a solução é enterrar isso aí, porque só está atrapalhando. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.